Bem, é tempo para uma nova lição no livro de Provérbios. Então vamos começar. E nós leremos no capítulo 1, versos 1 a 7. Você diz: nós fizemos isso várias vezes. Bem, nós faremos muitas vezes mais, porque a leitura da Escritura, como eu já havia lhes ensinado, é extremamente importante. Então vamos começar. Os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Para entender os provérbios e sua interpretação às palavras dos sábios e às suas proposições. Agora chegamos ao resumo. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Vamos ao Senhor em oração. Pai, por favor me ajude a explicar a sua palavra. E eu oro para que o Senhor abra os olhos e os ouvidos dos jovens que estão ouvindo a este vídeo. Que eles conheçam a Cristo e que nele encontrem toda a sabedoria, toda a vida. Senhor, nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Agora, tem uma última coisa que eu quero mencionar no versículo 1, e é o fato de que ele usa a palavra rei aqui. E nós aqui vemos o rei de Israel, Davi. Ambos os reis, Davi e Salomão, eram figuras muito importantes na nação de Israel, muito influentes. Agora, eu quero falar a vocês por um instante sobre autoridade. Agora, talvez vocês tenham 12 anos de idade e você diz: bem, eu não tenho muita autoridade. Bem, um dia você terá autoridade. Talvez você será um ancião na igreja. Ou talvez você será uma pessoa no governo. Ou você será o empregador de pessoas. Ou que você terá autoridade como um marido ou um pai. Ou você tem autoridade como uma mãe sobre suas crianças. E então, todos nós estaremos em algum grau em posições de autoridade. E eu quero te dizer, ao que muito foi dado, Jesus disse, muito será cobrado. Quanto mais autoridade você tem, mais você deve andar no temor do Senhor. E andar com grande cautela, porque as coisas que fazemos, dependendo da autoridade que nós temos, as coisas que nós fazemos terão grande influência em outras pessoas. Agora o Senhor, em sua grande sabedoria, Ele sabia disso. Então, Ele nos deu regras específicas para os reis. Não apenas um. E todos os reis deveriam fazer isso. Talvez isso deveria ser considerada a sua principal tarefa. E é o quê? De ser um teólogo. Você diz: espera aí, o que você quer dizer? Rei, um teólogo? Sim, todos nós somos teólogos. Veja, um teólogo é alguém que estuda para conhecer a Deus. Todos nós temos algum conhecimento de Deus. Isso não significa que esse conhecimento está correto, mas até mesmo um ateu tem um certo conhecimento de Deus. Ele diz: Deus não existe. Essa é a opinião dele sobre Deus. Então todos nós temos várias opiniões sobre Deus, sobre sua natureza e sobre sua vontade. Mas o problema é que nenhum de nós pode ter certeza de que nossas opiniões são verdadeiras, a não ser que elas se alinhem com a palavra de Deus, as Escrituras que Deus nos deu. E, portanto, jovem, ouça-me. Você não tem que ler o livro de Provérbios todos os dias, mas você tem que ler as Escrituras todos os dias. De Gênesis até Apocalipse. De novo e assim, e terão partes da Escritura que têm maior importância. Mas toda a Escritura é inspirada por Deus. E toda a Escritura é importante. Jovem, vá comigo apenas por um momento para Deuteronômio capítulo 17, porque quero falar sobre essa coisa de sabedoria e reis e autoridade. Então, se você for a Deuteronômio 17, nós iremos até o verso 18. Agora, este capítulo inteiro é sobre a administração de justiça, particularmente com o que diz respeito ao rei. E diz no verso 18, será também que quando se sentar sobre o trono do seu reino, então escreverás para si num livro, um translado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas. Deixe-me pontuar algo aqui. Ele está escrevendo a lei, que o ajudará a entendê-la, para ter a sua própria cópia para lê-la.
Mas ele também está fazendo isso na presença dos sacerdotes levitas. Era a responsabilidade deles serem os professores da lei. Veja, nenhum homem é uma ilha. O cristianismo não é uma religião de um lobo solitário. Isso é muito, muito importante. Ouça-me, jovem. A maior parte do tempo na televisão, quando você tem um programa sobre uma família, parece que sempre os que são considerados sábios no programa de televisão são as crianças, os filhos, e os pais que viveram talvez 4 vezes mais. São mostrados como se não soubessem de nada. Isso não é nada bíblico. Então, cada geração agora tem que redescobrir a verdade. Ou encontrar alguma verdade lá fora que ninguém nunca encontrou antes. E, novamente, isso não é bíblico. Sabe? De fato, é provavelmente a fonte de todo o mal que há no mundo. O que eu quero dizer? A Adão foi dado um mandamento. De que ele deveria aprender aquele mandamento e viver por ele. Não coma dessa árvore. Coma dessa árvore e você morrerá. Então isso foi dito a ele. Ele nunca teve que passar por isso para aprender. Isso foi dito a ele. Percebe? Deus estava dizendo, esta é a minha palavra, acredite em mim. Não coma desta árvore. Mas Satanás aparece, onde Deus disse, aprenda e viva. O diabo diz, viva e aprenda. Vá e coma da árvore, e você aprenderá com ela. Percebe? Essa não é a maneira que as coisas deveriam ser feitas. Aplicações muito, muito perigosas. Deixe-me compartilhar com vocês. Se você diz para alguém, bem, essa é uma ilustração meio dura, mas se você diz para alguém, não aponte uma arma para você mesmo e puxe o gatilho mesmo que você pense que ela está descarregada, nunca faça isso. Agora, você ouve isso e você deve tomar isso para o seu coração. Você não precisa experimentar isso para saber que isso é verdade. Mas então você diz, não, eu sou jovem e eu preciso experimentar isso. E você pode perceber o quão perigoso isso pode se tornar. Você põe a arma em sua cabeça. Bem, a história continua. Você fez uma coisa muito perigosa. E então, nós temos que aprender com os outros. Tem uma coisa que eu quero que vocês entendam. Os ensinos de todo mundo, inclusive os meus, não é o padrão principal. De maneira alguma. O padrão principal é a palavra de Deus e é por isso que você tem que estudá-la o tempo todo. Mas, ainda assim, há pessoas, e você pode ver atrás de mim, tem muitos livros de homens muito velhos e muitos deles já foram para a glória. Então, eu aprendo com eles, mas eu sempre comparo o que estou aprendendo com a Escritura. Eu quero que você faça o mesmo. Mas aqui, o rei, que é o cara mais importante em Israel, ele é a maior autoridade. Mas quando chega a esse assunto, ele necessita também submeter-se ao conselho de homens piedosos, que estudaram as Escrituras. Ok, agora... E diz, no verso 19, e o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos. Percebe isso? O que você tem que entender é que o temor do Senhor é mais do que apenas uma atitude de reverência. É mais do que estar apenas disposto a honrar a Deus, ou tratar isso como um sentimento. Mas se você verdadeiramente reverencia o Senhor, isso poderá ser visto no seu estilo de vida. E particularmente, na maneira como você honra seus mandamentos, estudando-os e obedecendo-os. Então, veja, ele diz, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. Eu preciso da palavra de Deus, tanto para hoje, 35 anos depois da minha conversão, quanto eu precisava quando eu me converti. Você nunca supera, exaure a palavra de Deus. Agora continua. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. Você já considerou a palavra de Deus como uma companheira? Uma amiga? Um guia? Bem, você precisa considerar. Se você é um cristão, você recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo é um guia. É o guia. Mas o Espírito Santo nos guia através da palavra que ele inspirou. Percebe? E se você der atenção à sua palavra,
pode ter certeza que o Espírito Santo guiará você. Ok, agora, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus. Sabe o motivo de algumas pessoas não temerem a Deus? Porque eles não o conhecem. Eles não sabem quem Ele é. Eles pensam que Ele é algum tipo de Papai Noel cósmico, ou algum outro velho avô que você pode facilmente enganar. E eles não o temem, porque eles não sabem quem Ele é. Ele é um Deus amoroso, e Ele é tardio em irar-se e grande em benignidade. Mas Ele é santo, 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 e Ele é justo. E o mesmo Deus que dá a vida, mata. O mesmo Deus que perdoa, julga. E você precisa conhecer esse Deus na Escritura. É o único jeito de fazer isso. É estudando as Escrituras. Então ele continua. Para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus. E como temeremos a Ele? Cuidadosamente observando todas as palavras de sua lei e seus estatutos. Agora, novamente, lembre-se do que te disse. Cristianismo não é apenas sobre seguir regras ou mandamentos. É sobre um relacionamento, uma relação de fé com Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas, Ele mesmo disse, se me amais, guardai os meus mandamentos. E então, nós teremos que conhecer esse livro. Para conhecer a vontade de Deus, de maneira a obedecer à vontade dele. E deixe-me compartilhar algo com vocês. Seus mandamentos são uma delícia. Eles são mandamentos que salvam. Eles são mandamentos que abençoam. Eles nos ajudam a navegar através desse mundo muito, muito difícil e perigoso. E sem eles, bem, você está por conta própria. E este não é um lugar muito bom de se estar por conta própria. Então, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, cuidadosamente. Agora, deixe-me fazer uma pergunta. Você descreveria sua vida cotidiana como sendo cuidadoso? Sendo cuidadoso em conhecer a palavra de Deus? E sendo cuidadoso em segui-la? Esta é a maneira que você descreveria a sua vida? Eu temo que a maioria de nós teria que dizer não. É o oposto de cuidadoso. É descuidado. É perigoso. Eu tenho um amigo, um professor bíblico muito bom que se chama John Schneider. Eu lembro dele dizendo isso uma vez. Ele disse, sabe, todos hoje estão falando sobre paixão, paixão, paixão. Alguém deveria falar sobre cautela. E é isso que eu gostaria de lhes dizer. Jovem, não fique paralisado pelo medo. Mas ao mesmo tempo, saiba que haverá decisões que você tomará pelo resto de sua vida, que lhe machucarão, e machucarão aqueles ao seu redor, se você não for cuidadoso, se você não fizer a coisa certa, e essa coisa certa é determinado pela palavra de Deus. Agora, verso 20, olhe isso. Para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos. Percebe? Quando você tem certa autoridade, tem algo que pode acontecer com você. É chamado de orgulho, arrogância. Você começa a pensar que você é especial. E nós começamos a tratar as pessoas como algo menos que você. Começa a tratar suas opiniões, suas necessidades, seus desejos como algo que subserviente, abaixo de suas necessidades e desejos. Então, sempre que temos autoridade, você precisa perceber, nós precisamos ficar nas Escrituras. Porque é nas Escrituras que nós aprendemos que o que você tem que não tenha recebido, como um presente. E se isso é um presente de Deus, do que você se gloria? Qualquer coisa que você se tornar na vida, sua suposta grandeza, jovem, ouça-me, é um presente. Você não está acima dos seus irmãos ou das suas irmãs em Cristo. Ou qualquer um. Você recebeu autoridade para servir, ok? E de permanecer humilde na sua autoridade. Você precisa estudar as Escrituras porque ela não fala somente de você. Ela te fala sobre Deus. O Deus que está acima de você como autoridade máxima. E ela também fala do grande presente que Deus deu em seu Filho para salvar você. E essa verdade, sobre todas as outras, a cruz de Jesus Cristo, te manterá onde você deve estar. Como seu irmão, amigo, servo. Percebe? Ok, agora nós olhamos para o rei. E agora, nós não temos muito mais tempo, mas nós voltaremos para Provérbios bem rapidinho. E nós olharemos para o verso 2. Pelo menos vamos começar a olhar para o verso 2.
Então vamos lê-lo. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. Agora, isso é uma das coisas que o livro de Provérbios está lhe prometendo. Lhe prometendo. Agora, sabe, promessa não é bom se o caráter de quem está prometendo não for confiável. E isso é algo que você precisa ver. Toda promessa de Deus é dependente do caráter de Deus. Nós podemos confiar nas promessas, por quê? Por causa da fidelidade daquele que fez a promessa. Sabe, tantas pessoas me dizem, hoje em dia, eles falam tipo, irmão Paul, eu preciso de mais fé, preciso de mais fé. Eu digo, sim, você provavelmente precisa, e eu também. Mas como eu consigo mais fé? E você sabe, eles vão orar e pedir por fé, e isso é uma coisa boa. Nós devemos fazer isso. Mas percebe, quanto mais eu sei sobre alguém, então mais eu posso confiar em suas promessas, ou mais eu posso desconfiar de suas promessas. Mais eu sei sobre seu caráter. Ok? Você quer crescer em fé? Cresça. Não tanto no seu conhecimento sobre promessas, isso é secundário. Cresça no seu conhecimento do caráter de Deus. E jovem, sim, ouça-me. O maior de todos os nossos conhecimentos é o conhecimento de Deus. Nem mesmo o conhecimento de provérbios, de princípios, de sabedoria. Mas de quem Deus é. Porque se você souber quem Deus é, se você souber verdadeiramente, você o verá como Ele é, mostrado nas Escrituras. E não será nada difícil confiar nele, com as coisas mais especiais da sua vida. Agora eu vou dizer o que é. Eu farei algo que eu sempre faço. Vamos olhar outro texto bem rapidinho. Eu prometo, ele é sobre provérbios. Mas vamos até Jeremias. Eu quero que você veja algo que muitas pessoas... Às vezes, quando eu leio este versículo, as pessoas dizem, onde está isso? Eu nunca li isso antes, isso é incrível. Olhe em Jeremias capítulo 9, ok? Jeremias capítulo 9, verso 23. Porque nós falaremos sobre promessas. Quando voltarmos a Provérbios, então nós precisamos falar sobre aquele que deu a promessa. Porque eu quero que você seja capaz de confiar nele. Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Viu? Aí está. Nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Vê? Essas são coisas que os homens gostam de se orgulhar, não são? Eu sei o que estou fazendo. Eu sou forte, eu posso levantar mais peso que você, eu posso te bater, ou... eu tenho mais dinheiro do que todos vocês, é disso que os homens se gloriam hoje em dia. E Deus diz, isso é bobo. Apenas 100 palavras. Bobo. E ele diz, verso 24, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer. Nós podemos estar vendo uma pequena diferença entre essas duas palavras. Nós temos que ser cuidadosos. Porque a ideia hebraica é de colocar uma palavra acima de outra para dar uma boa ênfase. Há conhecimento factual de Deus, e falaremos disso depois. Há conhecimento factual de Deus. Nós precisamos disso, os fatos sobre quem Deus é e como Ele se revela na Escritura. Mas então tem essa ideia de conhecer a Deus, que é um relacionamento pessoal e íntimo. Agora, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor. Deixe-me lhe dar algumas notícias. Você não é o Senhor. E eu não sou o Senhor. Existe um Senhor. É Deus e Salvador. Ele é o Senhor, que faço beneficência. Beneficência é quase que uma palavra que nós tivemos que inventar. A ideia hebraica é tão rica e tão completa. Deus está simplesmente abundando em amor, em bondade, em gentileza. Mas também justiça. E justiça em perfeito equilíbrio. Nos atributos de Deus, que são as diferentes características de Deus. Em perfeito equilíbrio, ok? Ele é um Deus perfeito e Ele nunca age de uma maneira que desorganiza este equilíbrio. Mesmo quando Ele julga, Ele continua um Deus amoroso. E mesmo quando Ele ama, Ele continua justo. Um não trabalha contra o outro. Se tivermos tempo, estudaremos isso em uma outra hora. Agora vamos continuar. Ele diz que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Provérbios são importantes. Eu disse isso, né?
Nós temos que conhecer princípios, mas eu realmente quero acertar isso com você. Mais do que princípios, você precisa conhecer aquele que os deu e quem promete ou dá promessas em relação a esses princípios. E ainda mais importante que isso, você precisa conhecer o que morreu por você. Sim, que viveu por você, que morreu por você, ressuscitou dos mortos, em seu benefício. O único em quem há salvação. E, em última instância, ele é o tesouro de toda a sabedoria. O livro de Provérbios e todos os seus princípios e tudo mais são como membros de uma função, como eu lhes disse sobre a lei. A lei era como uma sombra e os sacrifícios eram como um tipo de Cristo que viria. O maior sacrifício. O livro de Provérbios é quase como uma sombra da sabedoria de Cristo, que foi revelada quando ele encarnou. Isso significa que ele tomou forma em carne e andou no nosso meio e ensinou. E ele exemplificou tudo o que ele ensinou. E, em última instância, a maior demonstração da sabedoria de Deus, você sabe qual ela é? A cruz, onde Jesus morreu. Que ele era capaz de reconciliar nós com ele. E isso demandou muita sabedoria. Tudo bem? Que Deus os abençoe. Nós passamos um pouco dessa vez. Nós voltaremos para Provérbios na próxima lição. Então, Deus os abençoe.